com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical ao longo da semana. Vejam também links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Acessem os breves comentários em áudio das leituras diárias dos textos sugeridos na revista que nós disponibilizamos ao longo da semana no site. Se tiverem alguma dúvida, postem sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Caso não consigam cadastro lá, podem fazer a sua pergunta aqui mesmo no canal do YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos do portal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos poderão interativamente elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixem de comparecer à Escola Bíblica Dominical. É a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e que evangeliza enquanto ensina. E se estiver aqui em São Paulo e quiser nos dar o prazer da sua presença, a reunião do estudo preparatório dos professores está aberta a todos os amantes da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Estamos estudando exemplos bíblicos da provisão divina, que demonstram a divina providência, o cuidado de Deus para com o seu povo. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Hoje, a exemplo do que fizemos na lição 8, na lição 8 nós estudamos um livro todo da Bíblia, que foi o livro de Ruth. Hoje estaremos também estudando um livro todo da Bíblia, o livro de Esther. Esse socorro de Deus para livrar o seu povo nos fala do episódio do livramento do povo judeu da destruição no Império Persa, o livro de Esther. O livro de Esther é um dos chamados 5 rolos, as 5 Megilot, que são os livros, pequenos livros, que são lidos em ocasiões especiais, nas festividades do povo judeu. Os irmãos sabem que nas sinagogas são lidas, durante todo o ano é lido o Pentateuco, os 5 livros da lei. Mas existem festividades em que alguns livros são lidos em ocasiões especiais. E na festa de Purim, que é uma festa que ocorre entre novembro e dezembro do nosso calendário, que é a festa instituída justamente para celebrar este livramento que os judeus tiveram no Império Persa, o livro de Esther, ele é lido. Então, é um dos 5 livros que não são do Pentateuco, que são de leitura obrigatória em ocasiões especiais nas sinagogas. É o livro de Esther. O livro de Esther, irmãos, ele é um daqueles livros que são diferentes na Bíblia católica e na Bíblia protestante. A nossa Bíblia, que segue a Bíblia judaica, ela tem um livro de Esther diferente do livro na Bíblia católica. Se você for ver a Bíblia católica, você vai ver que o livro de Esther lá tem mais versículos do que o livro de Esther na nossa Bíblia. Isso porque a Igreja Católica, no Concílio de Trento, lá no século XVI, ela oficializou a versão de Esther da Septuaginta, da versão grega, da tradução grega. E os protestantes, nós os evangélicos,
seguimos o teor do livro de Esther conforme reconhecido pelos judeus, né? Os judeus é que receberam, diz a Bíblia, as alianças, os concertos, as promessas, e nós devemos seguir, portanto, o Antigo Testamento na redação que é dada pelo povo de Israel, que é o povo do concerto antigo. Quem escreveu o livro de Esther é uma questão que é objeto de controvérsia. O Talmud, lá no Tratado Baba Batra 15a, ele diz que o livro de Esther foi escrito pelos homens da grande assembleia. Quem eram esses homens da grande assembleia? Eram 120 pessoas que aprenderam a lei e a interpretar a lei e aplicar a lei de Moisés com Esdras. Lá em Esdras, capítulo 7, versículo 25, é dito, e no decreto que o rei Artaxerxes mandou para Esdras, é dito assim: e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e as que não sabem as fareis saber. Então, a tradição diz que 120 pessoas foram reunidas por Esdras, que ensinou a eles a lei, a aplicar a lei, a julgar conforme a lei, e teriam sido esses homens, sob a orientação de Esdras, que teriam escrito o livro de Esther, com base em registros dos livros das crônicas dos reis da Pérsia. Já outra parte, uma outra tradição judaica, seguida por Agostinho, entende que o livro foi escrito por Esdras mesmo. O mesmo Esdras escreveu o livro de Esther. O livro de Esther, irmãos, narra episódios ocorridos no reinado de Assuero. É o que nós vemos lá em Esther 1:1. E sucedeu nos dias de Assuero, esse é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Assuero, na verdade, não é um nome próprio, é um título, é como Faraó. O rei do Egito se chamava Faraó, e em hebraico o título do rei da Pérsia era Assuero. Este Assuero, por isso que o texto fala, este Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Este rei é o rei Xerxes I. Alguns anos atrás, nós tivemos um filme muito famoso, feito em Hollywood, inclusive com um ator brasileiro, no papel de Xerxes. Xerxes foi o rei do apogeu do Império Persa. Xerxes, no final do seu reinado, ele é derrotado pelos gregos, e nesta derrota para os gregos é que começa aí a decaída do Império Persa, né? O Império Persa deixou de se expandir, porque tentava invadir a Grécia e não conseguiu, e a partir dali o Império Persa não cresce mais e começa a decrescer, e acaba até sendo vencido pelos próprios gregos sob o comando de Alexandre o Grande. Então, o episódio de Esther ocorre no reinado de Xerxes I, e isto nos põe o livro de Esther, e isto é importante os irmãos saberem, os episódios, os fatos ocorridos narrados no livro de Esther, eles estão cronologicamente entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Os irmãos sabem que o livro de Esdras começa com o retorno do cativeiro e o capítulo 6 termina com a inauguração do segundo templo. O capítulo 7 do livro de Esdras já fala da comissão de Esdras pelo rei Artaxerxes para ir para Jerusalém. Mas os episódios envolvendo o livro de Esther estão localizados entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. É por isso que o capítulo 7 de Esdras diz assim: e passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, Artaxerxes vai ser um rei que vai reinar bem depois de Xerxes I, bem depois do Assuero, aqui do livro de Esther. Uma característica do livro de Esther,
e que inclusive foi um obstáculo para que os judeus, os rabinos judeus, entendessem que o livro de Esther era um livro inspirado. O livro de Esther foi um dos últimos livros a serem admitidos como inspirados pelos judeus, é porque no livro de Esther não consta o nome de Deus. O nome de Deus não consta no livro de Esther. Na redação hebraica, que é adotada por nós. Na redação adotada na Bíblia Católica, nós temos sim o nome de Deus lá no livro de Esther. Naqueles acréscimos está o livro, o nome de Deus. Mas o fato de o nome de Deus não estar no livro de Esther não quer dizer que Deus não esteja no livro de Esther. O nome de Deus não está. Mas e por isso mesmo, o nosso comentarista, o pastor Leonai Cabral, ele escolheu uma lição para falar do livro de Esther, porque nós estamos estudando sobre a divina providência, sobre a provisão divina. E o livro de Esther, embora o nome de Deus não apareça, nós encontramos Deus em todo o momento. A divina providência. Deus criando condições para livrar o seu povo no momento em que esse livramento se fizesse necessário. Então, embora o nome de Deus não esteja, Deus está presente em todos os momentos no livro de Esther, como nós vamos ver nesta lição, né? Onde nós estaremos justamente focando a divina providência, as condições geradas por Deus para livrar o seu povo quando fosse necessário. E aí nós nos lembramos daquele cântico que é cantado pela Cassiane, né? Que diz assim: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E nós vamos ver um Deus que não é mencionado por nome no livro de Esther, trabalhando a todo momento, a todo instante, em favor do povo judeu. O livro começa, irmãos, no terceiro ano do reinado de Assuero. Assuero era um rei que era o dono do mundo. O Império Persa era o maior império do mundo, era a potência mundial da época. Xerxes não tinha adversários. Xerxes não tinha opositores. Xerxes reinava absoluto. E ele estava tão consolidado no poder, e ele estava tão consciente do seu domínio, sem qualquer limite, que ele resolve fazer uma festa de 180 dias de duração para comemorar o seu poder, para se exaltar, para se glorificar. Esta festa durou 180 dias. E ele convocou todos os governadores das suas 127 províncias, toda a elite governante, mostrando todo o seu poder, todo o esplendor, toda a sua glória. E o texto narra como era luxuosa a corte de Assuero, cuja capital era Suzã, a capital do Império Persa. E ele ficou 180 dias, isso quer dizer meio ano, irmãos, festejando, com todos os governadores, a mostrar o seu poderio. E na última semana da festa dos 180 dias, Assuero resolve estender a festa para todo o povo da capital. E mandou, inclusive, liberar o vinho à vontade. Todos podiam se embriagar e era proibido limitar o vinho para todo o povo da capital, para toda Suzã. Era uma demonstração de força, de poder, de exaltação, de glória humana. E quando todos já estavam bem bêbados, no final desta semana, Assuero manda chamar a sua mulher, a rainha Vasti, que também estava fazendo um banquete com as mulheres, para que Vasti fizesse um desfile, para que ele mostrasse a beleza da sua mulher. Ele ia expor a sua mulher
a todos aqueles homens embriagados. E naturalmente que Vasti não aceitou se submeter a isso. Como que ela iria se expor a um grupo de milhares de homens totalmente embriagados? Não fazia o mínimo sentido isso. E Vasti então se recusou a cumprir a ordem do rei. O rei ficou extremamente enfurecido, chamou seus conselheiros e perguntou o que deveria fazer diante daquela desobediência pública da ordem real. E os conselheiros disseram que ali se abriu um precedente muito grande e aconselharam Assuero a fazer duas coisas. Primeiro, a expedir uma lei, um decreto, segundo o qual todo homem era senhor em sua casa, aumentando os poderes do marido sobre as mulheres, dos maridos sobre as mulheres, para evitar aí uma onda feminista diante da atitude de Vasti. E, segundo lugar, destituísse Vasti da condição de rainha. E Assuero atendeu a este pedido, a esse conselho, fez o decreto e retirou Vasti do cargo de rainha. E aqui, irmãos, nós já vemos a divina providência. Veja bem, numa festa feita em louvor do homem, com embriaguez, um verdadeiro bacanal. Nesta festa, Deus realmente não estava presente, porque era uma festa feita em louvor ao homem, uma festa feita com embriaguez, com tudo que Deus abomina. Mas nesta festa se criou uma situação para que a rainha fosse destituída. E por que a rainha foi destituída? Porque Deus queria colocar naquele lugar uma mulher judia, que seria Esther, que seria necessária no futuro para livrar o povo. Então, os irmãos, vejam aqui a divina providência. Numa festa pagã, numa festa que tinha tudo que Deus não queria, que Deus abominava, se cria a condição para se ficar vago o cargo de rainha, para que Deus colocasse ali quem ele queria. Passado o tempo, Assuero teve que escolher uma nova rainha. E então se mandou pegar as mulheres virgens, formosas à vista, que existissem nas grandes cidades, para que elas fossem levadas e ficassem sob os cuidados do eunuco do rei, chamado Hegai, para que elas fossem preparadas e fossem uma a uma levadas até o rei, até que o rei se agradasse de uma e resolvesse casar com ela. E entre estas moças que foram levadas estava Hadassa, que é a Esther. Hadassa é o nome persa, Esther é o nome hebraico. Esther, ela era uma menina, uma moça órfã, que tinha sido adotada pelo seu tio Mardoqueu, que trabalhava na fortaleza de Suzã, na porta do rei, né, no palácio do rei. Ele trabalhava ali, ele era da tribo de Benjamim, e ele havia adotado essa sua sobrinha, que tinha ficado órfã. E ela é levada pelos servos do rei, porque ela era uma moça virgem e formosa à vista. E é interessante aqui, nós vemos que Mardoqueu não se insurgiu contra a retirada da sua filha adotiva para que ela fosse levada ao palácio. Não. Mardoqueu era um homem temente a Deus. E ele sabia que o rei tinha este poder. Ele era judeu, mas estava sob o domínio persa. E ele tinha que respeitar as autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. É o que nós vemos lá em Romanos capítulo 13. E resistir à autoridade é resistir a Deus. Esther não estava sendo levada para se prostituir.
Ela foi escolhida como uma possível, como uma candidata a ser a nova rainha. Ela seria tratada com todo cuidado, seria mantida toda a sua virgindade ali no palácio do rei, e ela poderia ser a rainha. Mardoqueu viu que a autoridade estava sendo exercida dentro dos seus limites. E por isso ele não se insurgiu. Mas ele deu uma ordem a Esther. Ele disse assim, olha, não diga a sua nacionalidade, nem de que família você é. Não fale que você é judia. Omita isso. Por que Mardoqueu disse isso? Porque Esther ela era órfã. Portanto, as pessoas não sabiam quem eram seus pais. Morava na capital, em Suzã. E ela era tida como persa. Se ela dissesse que era estrangeira, ela não teria chance de ser rainha da Pérsia. Por isso Mardoqueu, ao ver que ela foi escolhida para ser levada, ao ver que havia possibilidade dela se tornar a rainha, que seria uma bênção que Deus poderia lhe estar dando, a orientou de maneira que ela não perdesse esta bênção, esta oportunidade. Irmãos, quando estamos a falar da divina providência, devemos saber que a providência são as condições que Deus dá para que Ele, no futuro, nós tenhamos condições de atingir ao propósito divino. Portanto, nós não podemos perder as oportunidades que se nos apresentam. É verdade que temos que ter o discernimento para saber quando a oportunidade que se apresenta, ela vem da parte de Deus ou ela é uma cilada do diabo. Mas quando é da parte de Deus, quando não se trata de uma cilada do diabo, nós temos de agir de tal maneira que nós não criemos obstáculos àquelas oportunidades que surgem. É muito triste vermos muitos irmãos jogando fora as oportunidades que Deus dá. E Deus sempre dá, em termos da salvação, uma real oportunidade para as pessoas. E as pessoas desprezam essas oportunidades, jogam essas oportunidades fora. E Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Mardoqueu nos ensina que nós não devemos jogar fora as oportunidades que Deus nos dá. Devemos aproveitá-las ao máximo. E por isso Mardoqueu disse a Esther, olha, não diga que você é judia. Não declare a sua parentela nem a sua nacionalidade. E você terá chance de se tornar a rainha. E Esther mostrou que ela era uma pessoa temente a Deus. Mardoqueu já tinha mostrado que era temente a Deus, obedecendo à autoridade. Agora Esther mostra que ela é temente a Deus porque ela obedeceu ao seu pai adotivo, ao seu tio Mardoqueu. Ela não declarou a sua nacionalidade no palácio. E mais ainda, o texto diz que ela foi muito dedicada na preparação. Aquelas jovens foram preparadas durante 1 ano pelo eunuco Hegai, que era o responsável pela casa das mulheres. Elas aprenderam a etiqueta, as regras de etiqueta do palácio. Elas se banhavam, elas se preparavam, elas foram orientadas como deveriam se vestir, se embelezar, se comportar para ir à presença do rei. Durante 1 ano elas foram preparadas. E depois de 1 ano, o rei começou a receber uma a uma cada dia. E Esther só foi se apresentar ao rei Assuero no 10º mês. Ou seja, ela ficou 1 ano e 10 meses se preparando. E se preparando com dedicação. Ela era obediente. Ela seguiu todas as instruções do eunuco Hegai. A gente lê isso lá em Esther, no capítulo 2. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. É preciso nós fazermos a nossa parte. Eu tenho insistido isso nesse trimestre. A divina providência veio. Esther jamais poderia ser rainha se Deus não atuasse, primeiro,
destituindo Vasti. Segundo, fazendo com que Esther fosse escolhida como uma provável candidata. Isso não dependia de Esther. Agora, obedecer a Mardoqueu e obedecer a Hegai dependia de Esther. Dedicar-se na preparação para se encontrar com o rei dependia de Esther. E Esther, durante 1 ano e 10 meses, se preparou com excelência para se encontrar com o rei. E esta dedicação foi recompensada, porque Assuero achou graça em Esther e acabou a escolhendo para ser rainha. Estava lá em Esther, capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha a providência de Deus, colocando Esther como rainha. Era uma bênção que Deus dava a Esther. Mas Esther mal sabia o propósito pelo qual ela estava se tornando a rainha da Pérsia. Mas a parte dela ela fez. Aí o texto mostra uma outra ação de Deus. Depois que Esther se tornou rainha, e Mardoqueu trabalhando ali na porta do rei, Mardoqueu descobriu que 2 eunucos do rei, Bigtã e Teres, estavam tramando contra a vida do rei Assuero. Ao ter conhecimento desta conspiração contra o rei, Mardoqueu dá notícia a Esther a respeito disso. E Esther fala com o rei a respeito disso. O rei investiga e descobre que realmente havia esta conspiração e manda enforcar Bigtã e Teres. E manda escrever tudo isso no livro das crônicas do rei. Mal sabiam Mardoqueu e Esther que este episódio também era uma preparação para o livramento que seria necessário no futuro. Aí o livro de Esther começa traz uma nova personagem, que era Amã. Diz o capítulo 3 de Esther: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Era comum, irmãos, nós termos uma espécie de primeiro-ministro no reino da Pérsia. O próprio Daniel foi colocado acima dos príncipes, ou quando ele era para ser colocado acima dos príncipes, houve aquela inveja que o jogaram na cova dos leões, mas Daniel foi colocado acima dos príncipes. E esta personagem, Amã, ele era Agagita. O que é o Agagita? O Agagita ele era descendente de Agag. Quem era Agag? Agag era aquele rei de Amaleque que Deus tinha mandado que Saul matasse e Saul não matou. O trouxe vivo junto com algum gado, né? Algumas ovelhas. E Samuel acabou matando Agag. Amaleque, que era inimigo de Israel. Amaleque se levantou como inimigo de Israel já no deserto. A primeira guerra que Israel teve que enfrentar foi contra Amaleque. Foi a primeira guerra que ele teve que enfrentar. E ao enfrentar esta guerra, Deus disse através de Moisés que Amaleque seria riscada do mapa. Nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Mas ainda havia esses agagitas que haviam sobrado por causa da desobediência de Saul. E é justamente um homem de Amaleque, um homem agagita, que assume o governo na Pérsia. Era o primeiro-ministro da Pérsia.
E Amã foi extremamente exaltado pelo rei Assuero. E o rei Assuero, certamente, persuadido por Amã, que era muito vaidoso, que era alguém sequioso de poder, Assuero deu uma ordem para que todas as pessoas se prostrassem quando Amã passasse. Era uma verdadeira adoração a Amã. Mas Mardoqueu não cumpriu esta ordem. Mas, irmão Caramulo, o senhor não disse que Mardoqueu era obediente às autoridades? Como é que o rei Assuero manda que todos se prostrem diante de Amã e Mardoqueu não obedece a esta ordem? É porque nós devemos obedecer às autoridades, mas devemos obedecer às autoridades no Senhor. Nós devemos obedecer às autoridades no Senhor. Como disseram os apóstolos ao Sinédrio, lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades são constituídas por Deus. Deus autoriza os governantes. Mas há limites impostos pelo próprio Deus. E esta prostração, esta verdadeira adoração a Amã, era a violação do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, o culto à personalidade é uma violação do primeiro mandamento, que foi confirmado por Jesus. Você lê isso lá em Mateus, capítulo 4. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Prostrar-se diante de Amã era violar o primeiro mandamento. Culto à personalidade. Nós só podemos cultuar a Deus. E infelizmente, irmãos, hoje, nós vemos nas igrejas muito culto à personalidade. Hoje, lamentavelmente, muitos líderes estão como Amã, exigindo que as pessoas se prostrem diante deles, com suas fotos na frente das placas da igreja. E isto é ruim, irmãos, isto é violação da palavra de Deus. O verdadeiro crente não faz culto à personalidade. E por isso Mardoqueu não se prostrou. E não demorou que alguém, sempre aos fofoqueiros, alguém fosse até Amã e contasse para Amã que Mardoqueu, que trabalhava lá na porta do rei, não se prostrava quando ele passava. Descumpria a ordem real. E Amã quis saber por que Mardoqueu não se prostrava. E aí descobriu que ele era judeu e que os judeus não aceitavam o culto à personalidade. E então Amã, naquele seu ódio, naquela sua indignação, ele era de Amaleque, ele era inimigo. Amã, irmãos, é uma figura, um tipo do diabo, que é o inimigo das nossas almas. Amã, encolerizado, enraivecido com este gesto de Mardoqueu, porque ele era doente de poder. Ele era extremamente vaidoso, soberbo. Ele não admitia que alguém não se prostrasse diante dele. Ele resolveu não só destruir Mardoqueu, mas destruir todo o povo judeu, já que era, em razão da lei judaica, que Mardoqueu não se prostrava diante dele. E aí nós já vemos a ação do inimigo. O inimigo querendo destruir o povo judeu, porque sabia que o povo judeu, dele viria o Salvador. Era a oposição de Satanás contra
o plano da redenção de Deus. E aqui nós vemos que a divina providência ela atua, em primeiro lugar, para que se cumpra o plano da salvação. Nós já dissemos isso na primeira aula. A provisão divina está sujeita à salvação e à redenção da humanidade. O propósito de Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E ele já havia atuado para que Esther fosse rainha. Ele já havia atuado para que Mardoqueu soubesse da conspiração contra o rei Assuero, porque ele já sabia que o inimigo iria tentar destruir o povo de Israel, que o inimigo iria tentar destruir o povo judeu para impedir a salvação da humanidade. E aqui nós aprendemos que o mal não está sempre sujeito ao bem. Há um pensamento errado, equivocado, que acha que bem e mal são duas forças que se contrapõem. Isso, irmãos, é filosofia taoísta. É a religião taoísta, lá da China, de Lao Tse. É o yin e o yang. Não, isso não existe. O bem, ele é supremo, ele é soberano. Deus é bem, é o bem, e Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. O mal existe, mas o mal é subalterno ao bem e só atua na permissão divina, porque Deus usa o mal para fazer um bem maior. Quando o inimigo já se preparava para tentar destruir Israel, Deus já tinha criado as condições para desfazer a obra do inimigo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Amã resolve destruir o povo judeu. E ele então vai até o rei Assuero para conseguir de Assuero a ordem de destruição do povo. E para convencer Assuero, Amã vai e descreve, dá algumas características do povo judeu. Veja o que ele diz, lá no capítulo 3 de Esther, versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Amã aponta duas características do povo judeu. E ele não estava errado. São características. Amã fez um diagnóstico correto a respeito do povo judeu. Primeiro, era um povo que estava espalhado e dividido entre todas as províncias do teu reino. Os judeus, irmãos, nessa época já tinham voltado do cativeiro. Mas a parte que voltou do cativeiro foi a menor parte. A maior parte dos judeus continuou no Império Persa, na Babilônia. O próprio Esdras morava na Babilônia, nasceu na Babilônia, morou na Babilônia, e depois é que Deus o mandou para a terra de Canaã. Os judeus estavam espalhados em todo o Império Persa. E divididos em todo o Império Persa. Isso era uma verdade. Era um povo que se encontrava em todas as províncias da Pérsia, como até hoje os judeus são encontrados em todos os lugares. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, até mesmo nos países árabes, nós encontramos judeus. Até a menor parte do povo judeu hoje está em Israel. Nós temos cerca de 14 milhões de judeus no mundo, só 6 milhões estão em Israel, 8 milhões estão nos outros países. E o povo de Israel, o povo judeu, estava espalhado. Hoje, o povo de Deus, que é a igreja, também está espalhado em todas as nações. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos que a igreja é formada do povo de todas as nações. Olha lá o capítulo 5 de Apocalipse. Diz assim, versículo 9, e cantavam um novo cântico dizendo: dignas de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. O povo de Deus está dividido e espalhado em todas as nações da terra. Mas
Amã apontou uma segunda característica do povo judeu. Esse povo tem leis diferentes das leis de todos os povos. Era um povo diferente, que tem uma lei diferente, que não tem o mesmo modo de vida das outras nações. E o povo judeu é um povo diferente. Foi um povo que não se assimilou, que não se misturou com os outros povos. Existe até hoje e vai existir sempre, porque segue a lei de Moisés, segue os costumes e tradições com base na Torá, e é uma realidade. E a igreja também é um povo, como é o povo de Deus, que tem de ser um povo diferente. Nós temos de ter um modo de vida diferente. Se você quer ser alvo da divina providência, você tem que pertencer a este povo, porque a nossa lição diz o socorro de Deus para livrar o seu povo. E o povo de Deus, ele é diferente. Se você quer ser livre, você tem que ser diferente. Só os diferentes é que escaparão do juízo divino. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Quem não for diferente, não escapa da ira de Deus. Não é liberto. Amã tinha razão. Este povo está espalhado e dividido em todas as províncias, e este povo tem leis diferentes. E Assuero disse, eu não posso ter um povo desse no meio do meu povo. Eu não posso ter um povo desse no meu reino, porque eu não posso dominar sobre esse povo. Se eles têm leis diferentes, eles não vão cumprir as minhas leis se forem diferentes das leis deles. Nós precisamos exterminar este povo. Ele foi convencido. E até hoje, irmãos, o sistema gentílico que domina o mundo, que Assuero era, naquele momento, o chefe desse sistema gentílico, representado pela estátua do sonho de Nabucodonosor, esse sistema sempre irá perseguir, sempre irá tentar destruir a igreja, o povo de Deus, os judeus. Por quê? Porque é um sistema que quer se impor aos judeus e à igreja, mas não pode se impor, porque os judeus e a igreja têm uma lei diferente da lei deste sistema, que é o sistema chamado mundo, e que a Bíblia diz que está no maligno, e não há comunhão entre a luz e as trevas. E Assuero entendeu que tinha realmente que destruir esse povo. E Amã conseguiu do rei a ordem para a destruição. E Amã conseguiu tudo o que queria, porque o rei simplesmente tirou o anel, entregou o anel que tinha o seu selo e entregou para Amã e diz, olha, faz o decreto do jeito que você quiser e coloca depois a minha assinatura. Deu um cheque em branco, deu uma carta branca para Amã. E Amã, então, ele caprichou. Ele fez um decreto em que marcava o dia 13 do mês de Adar, que é o 12º mês do calendário judaico. É entre novembro e dezembro, para o dia em que em todas as províncias, todos deveriam matar os judeus e tomar os bens dos judeus. Os bens dos judeus seriam incorporados no tesouro do rei. E o rei pagaria para aqueles que destruíssem os judeus. Seria uma prova de lealdade para o rei Assuero a destruição de todos os judeus no dia 13 de Adar. E ele pega o decreto, faz o decreto, coloca o selo do rei com a sua redação e coloca na fortaleza de Suzã o teor do decreto e manda entregar nas 127 províncias do império. Mardoqueu estava na porta do rei. Estava justamente no lugar onde são colocadas as leis. E quando ele lê o decreto, ele fica
atônito. Ele não sabe o que fazer. Esther capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Estava decretada a destruição do povo judeu. E existe aqui, irmãos, uma observação importante. É que as leis, os decretos dos reis da Pérsia não podiam ser revogados. Era impossível revogar os decretos dos reis da Pérsia. O rei da Pérsia não podia voltar atrás e pedir para revogar o decreto. Nós vemos isso na história de Daniel. Os irmãos se lembram quando o rei Dario ele mandou que se levasse Daniel para a cova dos leões, né? Que todas as pessoas que adorassem algum deus que não ao próprio Dario durante 30 dias fosse levado para a cova dos leões. Quando pegaram Daniel orando e levaram Daniel para o rei tentou de todas as maneiras impedir que Daniel fosse para a cova, mas não podia. Por quê? Porque a lei dos medos e persas proibia a revogação. A gente lê lá em Daniel, capítulo 6, versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o édito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Mardoqueu sabia disso. E quando ele viu aquele decreto, ele viu que estava assinada a sentença da destruição do seu povo, e que isto era imutável, não podia ser revogado. Aí o que fez Mardoqueu? Buscou a Deus. Mais uma vez, irmãos, nos momentos em que o impossível está estabelecido, eu preciso buscar a Deus. Mardoqueu orou e jejuou e se humilhou. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Isso era um gesto de humilhação. E quem rasgava as vestes em sinal de humilhação. Ele se vestiu de um saco com cinza. Também outro sinal de humilhação. E saiu pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor. Ele começou a orar, ele começou a implorar em alta voz, no meio da cidade, a capital do império, vestido de saco, clamando a Deus. Irmãos, que gesto de coragem esse de Mardoqueu. Porque era por causa de Mardoqueu que Amã resolveu destruir o povo judeu. Ele tinha acabado de colocar o decreto para destruir o povo judeu. E Mardoqueu sai pelo meio da cidade, se dizendo judeu, e pedindo ao Deus de Israel que tomasse uma providência. Ele colocou a sua vida em risco. Mas porque ele confiava em Deus. Irmãos, a oração e o jejum são demonstração de confiança em Deus. Quando nós oramos e jejuamos, no momento da calamidade, no momento da crise, no momento do desespero, que não é desespero, porque nós temos esperança em Deus, nós estamos mostrando a nossa confiança em Deus. Nós estamos reconhecendo que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele pode mudar mesmo as coisas que não podem ser mudadas. A oração, irmãos, é necessária, porque a oração nos aproxima de Deus. A oração nos santifica. E nos momentos de dificuldade, nos momentos em que estamos precisando urgente de um livramento, nós precisamos nos aproximar de Deus. E orando e jejuando, você se santifica.
Né? Toda criatura de Deus é santificada quando ora. É o que a gente lê lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mas Mardoqueu, clamando a Deus, implorando a Deus, colocando a sua vida em risco, porque poderia ser apanhado ali, e ele que trabalhava na porta do rei, e já Amã o matasse já de imediato, porque ele queria matar Mardoqueu, mas Deus não permitiu que Amã pudesse pôr a mão em Mardoqueu. Era a divina providência. E Mardoqueu, então, vestido de saco e cinza, ficou na porta do rei. Não entrou no palácio, porque era proibido entrar no palácio vestido de saco e cinza. Ele queria chamar a atenção, e chamou a atenção de todos. Mas, na verdade, ele queria chamar a atenção de Esther. Porque ele entendeu, ele teve discernimento espiritual, que Esther não estava por acaso como rainha. Ela poderia interceder pelo povo. E realmente Esther ficou sabendo que Mardoqueu estava vestido de saco e cinza na porta do palácio. E mandou que Ataque, que era o eunuco que estava a seus serviços, levasse. Aliás, antes, mandou que os servos levassem um vestido, uma roupa para Mardoqueu. Mas Mardoqueu recusou as roupas que lhe foram mandadas por Esther. Esther então mandou o seu eunuco Ataque para conversar com Mardoqueu. E Mardoqueu então contou a história. Disse a respeito do decreto de destruição. E pediu para que Esther fosse à presença do rei suplicar pelo povo judeu. Ataque vem, conta tudo isso para Esther. Mas Esther manda de volta Ataque para falar para Mardoqueu que ela não poderia ir. Porque ninguém podia ir à presença do rei sem ser chamado. E já fazia 30 dias que Assuero não chamava Esther. Se alguém fosse à presença do rei da Pérsia sem ser chamado, e o rei não estendesse o cetro que ele tinha na sua mão, o cetro de ouro, se ele estendesse o cetro, é porque ele concordava que aquela pessoa fosse falar com ele. Se ele não estendesse o cetro, aquela pessoa seria morta, porque ousou ir à presença do rei sem ser chamado. E Esther disse para Mardoqueu, olha, eu não posso ir lá, porque o rei não me chama há 30 dias, e você sabe que se alguém não for chamado pelo rei, pode ser morto. Aí Mardoqueu é duro com a sua filha adotiva. E manda dizer para Esther, olha, talvez tenha sido para isto que você está aí no reino. Deus te colocou no lugar de rainha para esse momento. E se você não for, Deus vai dar livramento ao povo de Israel de outra maneira. Mas você será amaldiçoada. Você irá perecer. Mas o povo de Judá não. Por que Mardoqueu tinha confiança, apesar do decreto de que o povo não seria destruído? Porque havia promessas de Deus para o povo judeu. Porque Deus tinha feito Israel como sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque haveria de surgir o Messias vindo do povo judeu para trazer uma época de paz e justiça para todo mundo. E isso não tinha acontecido ainda. Mardoqueu confiava nas promessas de Deus. E sabia que, apesar de não saber como, Deus iria cumprir as suas promessas. E aquela destruição determinada e impossível de ser alterada não iria se dar. Ele pensou em Esther. Talvez por isso Esther esteja lá, para interceder por nós. Mas se Esther não for, viria livramento de outra parte. Irmãos, a provisão divina existe para cumprir a palavra. Como Deus disse a Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. É por isso que Deus faz milagres. É por isso que Deus livra o seu povo. É por isso que Deus abençoa. Para que os seus propósitos revelados na sua palavra se cumpram. Não para satisfazer o meu capricho ou o seu capricho.
Não é para isso que Deus está aí, criando condições para que o seu propósito seja cumprido. Mardoqueu sabia dos propósitos divinos, revelados nas Escrituras. E ele sabia que o povo seria liberto. Se Esther não fosse, alguém iria, mas Esther pagaria o preço. Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa de nós para cumprir o seu propósito, para cumprir os seus desígnios. Mas Ele quer, para a sua graça e misericórdia, que eu e você participemos desses propósitos, destes desígnios. Deus quer compartilhar conosco a vitória. Deus quer compartilhar conosco o seu poder, o seu amor, a sua eternidade. Mas se você se recusar, os propósitos de Deus se cumprirão do mesmo jeito. Aquelas palavras calaram fundo no coração de Esther. E Esther então mandou avisar Mardoqueu que ela iria sim à presença do rei. Mas antes, ela e o povo judeu deveriam se preparar. Esther fala para Mardoqueu chamar os judeus de Suzã, para que eles jejuassem durante 3 dias. Jejum completo, total, sem comida nem bebida. E ela também, com suas servas, com as suas moças, iria jejuar durante 3 dias. E depois do 3º dia, Esther iria até o rei. E se morresse? Que morresse. Mardoqueu havia colocado a sua vida em risco, em prol do povo, na confiança de Deus. Esther agora colocava sua vida em risco, em prol do povo, em prol do propósito de Deus. E Esther jejuou aqueles 3 dias. E os judeus, juntamente com Mardoqueu, jejuaram os 3 dias. Mas enquanto Esther jejuava, Esther tinha plena confiança em Deus, assim como Mardoqueu. Ela entendeu que estava ali para cumprir o propósito de Deus, que Deus a havia colocado ali pela sua divina providência. Ela então, durante os 3 dias de jejum, manda preparar um banquete para o rei. Irmãos, quem está com fome mandando preparar um banquete. E ao fim do 3º dia, ao pôr do sol, Esther, realmente enfraquecida, são 3 dias sem comer nem beber, ela se embeleza, ela põe as vestes reais, ela se embeleza para se fazer atraente ao rei. Não podia parecer abatida, cabisbaixa, faminta, muito pelo contrário. Ela vem com todos os seus encantos femininos e vai até o aposento do rei. E quando chega, Assuero a vê, bela, atraente. E ele não se contém e estende o cetro. E Esther toca no cetro. E Assuero pergunta a ela o que ela quer. Mas ela age com sabedoria. Ela não fala nada a respeito do decreto da destruição. Ela conhecia o marido que tinha. Ela simplesmente convida o rei para um banquete e pede que ele traga Amã para este banquete. E imediatamente o rei Assuero, que já era noite, manda que se apressasse Amã para que fosse ao banquete. Por isso que o banquete tinha que estar preparado. E vão ao banquete. Amã, Assuero e Esther. E o rei então pergunta, o que você quer, rainha Esther? Até metade do reino eu vou te dar. Mas Esther diz, eu quero que o senhor venha amanhã para um outro banquete. E aí então eu vou fazer o pedido. E assim ficou acertado. Quando Amã sai do banquete, ele não cabia em si. Assim, irmãos, é o homem tolo. Assim é o homem que está no maligno. Amã não cabia em si.
A rainha convida o rei e a mim para um banquete. Até a rainha já está submetida a mim. Até a rainha reconhece que eu sou grande. Eu sou igual ao rei. Porque ela marcou um banquete e não convidou, senão a mim e ao rei. E quando ele sai do banquete, passa pela porta do rei, lá está Mardoqueu. Porque Mardoqueu já tinha terminado o jejum no pôr do sol. E ele vê que Mardoqueu não se prostrou diante dele. Amã chega à sua casa, conta suas glórias, o seu esplendor, mostra para todos a sua alegria incontida, mas desabafa, dizendo: ah, mas enquanto eu não colocar a mão em Mardoqueu, eu não fico sossegado. Irmãos, isso é uma prova de que o mal é subalterno ao bem, como eu já disse há pouco. Amã tinha tudo. Tinha todo o poderio, tinha toda a confiança do rei Assuero, governava o mundo praticamente, acabara de vir de um banquete com a rainha e o rei, mas ele não estava sossegado enquanto Mardoqueu continuasse a não se prostrar diante dele. É assim, irmãos. O mal nunca vence, porque havendo um bom, havendo o povo de Deus, o mal está derrotado. Muitas pessoas pensam, mas parece, como é que o mal tem desvantagem? A gente vê tanto pecado, tanta maldade, a gente vê tantas pessoas servindo o mal, a gente vê os que são o povo de Deus tão pequeno. O próprio Jesus disse que era um pequeno rebanho. Não importa, podia ser uma só pessoa. A verdade é que, como há uma pessoa que se livrou do mal, o mal está derrotado. E Amã mostra isso. Aí sua mulher, Zerés, diz para ele: olha, faz o seguinte, manda construir uma forca e manda o Mardoqueu enforcar. Manda enforcar o Mardoqueu. Fala com o rei Assuero para enforcar o Mardoqueu. Aí Amã gostou da ideia. Mandou as pessoas trabalharem durante a noite para construir essa forca, 50 côvados de altura, para logo de manhãzinha cedo enforcar Mardoqueu. E aí a sua glória seria completa, porque ele iria para um outro banquete com Ester e com o rei, e estaria livre do seu desafeto. Naquela noite, provavelmente Amã nem dormiu, porque estava ansioso para logo de manhãzinha cedo conseguir enforcar Mardoqueu. Mas aí age a divina providência. Enquanto Amã achava que estava no auge, Deus tira o sono do rei Assuero. Amã não dormia, ansioso por se livrar do seu desafeto. Mas, ao mesmo tempo, Deus tirava o sono de Assuero. E Assuero, na sua insônia, mandou ler o livro das crônicas do rei. E lá foi lido, no final da noite, no final da madrugada, comecinho da manhã, foi lido que Mardoqueu havia denunciado aquela conspiração. E Assuero perguntou: o que se fez a Amã, a Mardoqueu, por este bem que ele fez para mim? E os seus servos disseram: não se fez nada. E Assuero então disse: não posso deixar sem recompensa, sem honra, alguém que poupou a minha vida, que impediu a minha morte. E Assuero perguntou: o que eu devo fazer? Aí ele pergunta: quem está aí no pátio que eu possa me aconselhar? Aí disseram: Amã. Porque Amã, irmãos, nem dormiu direito, já foi correndo logo no comecinho da manhã para conseguir a ordem de Assuero para enforcar Mardoqueu. Amã está aí, que bom! Meu principal assessor, meu primeiro-ministro, ele vai saber o que eu devo fazer.
E aí ele manda Amã entrar. Amã já foi entrando. Mas antes que Amã pudesse falar qualquer coisa, o rei já pergunta para ele: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E aí Amã é envolvido pela sua vaidade, pelo seu egocentrismo, pela sua egolatria. Os homens malignos, os homens do mal, eles só enxergam o próprio umbigo, eles são cegos, estão nas trevas, e Deus está na luz, Deus é luz, nele não há trevas nenhumas, por isso não temamos o maligno, não temamos o homem maligno, não tema aquele que te persegue, não tema aquele que te prejudica, que te maltrata, porque ele está imerso nas trevas, mas Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, e nós somos reflexos da sua luz. Amã perguntou: mas quem é esse homem? Só pode ser eu. Eu fui honrado ontem pela rainha Esther, e o rei certamente está pensando em mim. O que se pode fazer para o rei, com aquele servo, com aquele homem cuja honra o rei se agrada? Este homem sou eu. E aí Amã revela o seu sonho de consumo. Ele queria ser tratado como rei. Ele era sequioso do poder. Era pouco ele ser primeiro-ministro. Ele queria ser tratado como rei. E ele então começa a dizer: olha, o homem cuja honra o rei se agrada, o homem que quer ser honrado pelo rei, ele deve ser tratado como um rei. Deve vestir as vestes reais. Deve colocar a coroa do rei na sua cabeça. E deve usar o cavalo do rei. E deve andar por toda a cidade, por toda a Suzã. E devem dizer: assim se fará com aquele cuja honra o rei se agrada. Depois que Amã disse isto, Assuero vira para ele e diz: gostei da ideia. Faz exatamente o que você fez, o que você falou com Mardoqueu. Caiu o mundo de Amã. Mardoqueu? É Mardoqueu o homem cuja honra o rei se agrada? Justamente aquele que eu vinha pedir para matar. Agora eu nem posso pedir para o rei, porque o rei se agrada dele e quer honrá-lo. E lá vai Amã pegar o cavalo do rei, colocar Mardoqueu com as vestes reais no cavalo, colocar a coroa do rei e ficar o dia inteiro andando na frente do cavalo dizendo: assim se fará com o homem a cuja honra o rei se agrada. No final do dia, quando Amã vem, depois disto, nós temos duas reações. A primeira, de Mardoqueu. O que faz Mardoqueu? Vai falar com os amigos que foi tratado como um rei? Não. Ele volta para a porta do rei. Ele volta para a sua posição. Porque o homem de Deus não se deixa iludir pelas coisas desta vida. Porque o homem de Deus, ele pensa nas coisas de cima. E Mardoqueu sabia que Esther teria um novo banquete. E sabia que a sorte do seu povo estava sendo lançada. Não se deixa prender pelas coisas desta vida. Mesmo nas dificuldades e mesmo na bonança. Mardoqueu buscou a Deus e creu em Deus, confiou em Deus na hora do decreto da destruição. Mas agora Mardoqueu continuava fazendo o que Deus lhe tinha colocado para fazer no momento da ansiedade e depois da honra que havia recebido. Mas Amã, a Bíblia diz que ele ficou enojado e colocou a cabeça, cobriu a cabeça. Saiu com nojo de si mesmo, revoltado. Teve a sua oportunidade de reconhecer o senhorio de Deus, de se arrepender de tentar matar a Mardoqueu. Mas não. Ele volta para sua casa. Conta esta história para os seus amigos e para sua mulher. E sua mulher diz: olha, isto é uma prova de que o povo judeu é o povo de Deus, que você não pode lutar contra ele.
Mas antes que a mulher de Amã pudesse dar um conselho para Amã alterar a sua sorte, chegam os servos do rei. Já era a hora do banquete. O que a gente percebe aqui, irmãos, é que a divina providência também impediu que Amã pudesse ter uma saída, pudesse se arrepender. Por quê? Porque ele já tinha transposto os limites da redenção quando se enojou e cobriu a sua cabeça, depois daquela demonstração de que Mardoqueu estava abençoado por Deus, de que não se podia lutar contra o povo judeu. Amã vai para o banquete, e no meio do banquete, Assuero pergunta a Esther: qual é o seu pedido? Qual é a sua petição? E Esther pede pela sua vida e pela vida do seu povo, porque eles seriam destruídos. E Assuero diz: quem vai destruir você e o seu povo? E Esther diz: Amã, este mau Amã. Assuero, enfurecido, sai da sala do banquete, vai para o jardim do palácio. Amã, vendo que o mal lhe estava determinado, vai suplicar para Esther, mas tropeça. Olha a divina providência, até nas mínimas coisas. Ele tropeça e cai em cima da rainha. E quando Assuero chega a ver Amã em cima da rainha, pensa logicamente que ele estava querendo bater na rainha, violentar a rainha por causa da denúncia. Aí que Assuero fica revoltado, enfurecido. Aí chega Arbona, um dos eunucos do rei, e fala para Assuero que existia uma forca de 50 côvados de altura que Amã havia mandado construir para matar Mardoqueu, justamente o servo cuja honra o rei se agrada. Isso foi demais para Assuero, e Assuero manda enforcar Amã. E aqui nós vemos como a divina providência atua. A forca que tinha sido feita para Mardoqueu é usada para Amã. E aí Deus começa a desfazer as obras do diabo. Amã é morto. Mas não resolvia matar o Amã. Tinha que acabar com o decreto. Esther, então, vai novamente até o rei. Ele aponta o cetro para ela. E ela dá uma ideia ao rei. Ele não podia revogar o decreto da destruição. Mas ele podia fazer um outro decreto, autorizando os judeus a defenderem os seus bens, as suas vidas, e a matarem os seus inimigos no mesmo dia 13 de Adar. E assim foi feito. O decreto foi expedido. E no dia 13 de Adar, foram os judeus que mataram os seus inimigos. E os governantes, os sátrapas, os governadores das províncias, os soldados do império, não eram doidos de ajudar os inimigos dos judeus contra os judeus, já que Assuero tinha mandado matar o Amã. Ninguém se colocou a favor dos inimigos dos judeus. Só o decreto segundo foi cumprido. E no dia 13 de Adar, os inimigos dos judeus foram destruídos em todo o Império Persa. Os filhos de Amã foram enforcados. Acabaram-se os agagitas. Amaleque foi riscado do mapa, como havia sido profetizado lá por Moisés. E aqui, irmãos, nós vemos como é que a divina providência atua. Houve quase 1000 anos entre a profecia de Moisés e o seu cumprimento nesse dia 13 de Adar. Demorou quase 1000 anos para Amaleque ser riscado do mapa. Enquanto que demorou alguns dias para que o decreto de destruição do povo judeu fosse desfeito. Deus não tem tempo, irmãos. Deus está acima do tempo. O fato é que ele cumpre todas as suas promessas. Às vezes, quase 1000 anos depois. Às vezes, em questão de dias. Devemos apenas fazer como Mardoqueu e Esther. Confiar em Deus e nas suas promessas.
Mardoqueu viu tanto a mão de Deus nestas coisas, que ele institui uma festa, a festa de Purim, que foi introduzida no calendário judaico, para que os judeus sempre celebrassem o livramento que tinham tido no Império Persa. E como se isso fosse pouco, Assuero ainda colocou Mardoqueu no lugar de Amã, e ele passou a ser o segundo no Império Persa. Tudo isso aconteceu porque era propósito de Deus. Deus queria manter o povo judeu existente, para que pudesse o Salvador vir e redimir a humanidade. Amã foi morto. O decreto da destruição dos judeus perdeu efeito, sem ser revogado, porque porque Deus queria me salvar e salvar você na pessoa de Jesus Cristo. Os propósitos divinos são imutáveis. Ninguém pode resistir a eles. Por isso, confiemos na palavra de Deus. Confiemos na promessa de Deus. Deus dará o seu socorro. Clame a Deus. Não tenha vergonha. Não tenha medo. É isso que Mardoqueu e Ester nos ensinam. E certamente o socorro virá. Amém.